Muito rapidamente, eu cumprimentava o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, na qualidade de Presidente da CIM do Tâmega e Sousa, também o professor Carlos Costa, Presidente do IET, e restantes membros da direção deste Instituto, e é com agrado que eu partilho aqui a presença do meu colega e amigo, professor Alberto Batista, que também integra esta direção e, portanto, quando assim é sempre bom, porque para além deste esforço que se faz com agrado, é sempre bom a gente vai aproveitando e cruza-se com os amigos, também ser vice-presidente da AIEP e responsável da Confederação Empresarial de Tâmega e Sousa, restantes membros da direção e seus empresários. Se me esqueci de alguém, eu peço desculpa, porque o meu estado hoje é de algum cansaço depois de uma maratona ontem um bocadinho complicada, mas que eu acho que terminou bem. Eu vou tentar, de uma forma sintética, mais do que lhes apresentar coisas fechadas, percorrer caminho dos últimos anos dos quadros comunitários de apoio e tentar perceber o que é o próximo quadro comunitário de apoio e a grande mudança que ele traz, sendo que desta vez há uma primeira nuance que é bom que registrem todos, que é, pela primeira vez, Bruxelas obrigou-nos à assinatura de um acordo de parceria como condição ex ante para a utilização de fundos comunitários. Isto é bom e é mau. Mas porquê que é mau? Porque isto existe por uma razão de, quando eu digo desconfiança, não é desconfiança na utilização dos fundos. Portugal tem uma belíssima tradição numa boa utilização dos fundos do ponto de vista técnico. Do ponto de vista estritamente técnico, Portugal tem um contrato de confiança. Mas quando eu digo que é mau, significa que houve por parte da Comissão Europeia uma desconfiança de que nós não cumpriríamos o que viéssemos a propor e haveria alguns desvios. É bom porque se acredita naquilo que se vai propor, significa que não vai haver mudanças na macroestrutura. Isto é a primeira coisa que pode ficar clara. Aquilo que aqui hoje eu vou apresentar de um modo genérico e que o quadro já está errado com as afinações de ontem, mas não são relevantes, são pequenos ajustamentos, não se muda daqui a 2 a 3 anos. Pode haver pequenos ajustamentos, mas a filosofia não muda, porque, em nome do Estado português, nós assinamos um documento a dizer que não o podemos fazer. Seja este governo ou os próximos governos, a macroestrutura do programa não pode ser mexida. Quando tivemos que aceitar, e foi mau, que o conceito de last mile caiu, que não vai haver dinheiro para algumas estradas que queríamos fazer, significa que isto não é mais possível de reverter. E isso é uma condição. A região norte é um ponto de partida que é conhecido e que não nos orgulha. Nós somos a região com menor PIB per capita do território nacional, incluindo abaixo do Centro, Alentejo e Açores e Madeira, que estavam todos atrás de nós no início de quadros comunitários. Isto tem razões. E se nós analisarmos Portugal e a região norte de Portugal, em relação à média da UE, o que é um facto é que estamos aqui no final do primeiro quadro comunitário de apoio, seja em termos nacionais, seja em termos regionais, em termos comparativos, é preciso cuidado com o que se diz, o país e a região não estão piores. O país é muito diferente do que era há 25 anos atrás. A região também. Não é em termos absolutos.
Mas quando comparamos com as outras regiões e outros países, em termos relativos, após 25 anos de fundos estruturais, o país e a região estão relativamente piores. E este relativamente é quando comparados com outras regiões ou outros países. Perdemos em termos de PIB per capita relativamente a outros países. Não é? O que é que acontece? Quando foi o crescimento, a região cresceu abaixo da média nacional. Quando foi a recessão do final da década de 90 e início dos anos 2000, a recessão no Norte foi mais profunda que no país. Okay? Na fase dos últimos anos da desgraça, estivemos irmanados. Okay? E é curioso que aqui a recessão foi mais profunda por uma razão simples. Porque aqui a região tem uma economia muito aberta, muito baseada em empresas e em atividade de PMEs. Esta crise não mexeu na administração pública. Okay? E porque esta crise não mexeu na administração pública, passou mais ou menos intocável, a região que está mais exposta em termos económicos tem um maior reflexo destas crises. Aqui mexeu, aqui estivemos todos irmanados. É a razão, porque aqui a similitude é realmente aqui muito melhor. Aliás, e até, curiosamente, quando a recuperação acontece bastante melhor. Okay? Um fator interessante, quando nós decompomos a oportunidade do trabalho, o emprego e o PIB real, o que é que nós começamos a ver neste cenário de crise? E vamos perceber o que é que isso aconteceu. A crise chegou mais cedo à região que ao resto do país. Vamos ao ano de referência, que é 2009, que é um ano especial, foi um ano de eleições. Digamos que é no ano seguinte que, de uma forma mais direta, em termos de administração pública, aparecem as primeiras medidas mais gravosas, mas na realidade económica a crise começou antes. Portanto, a crise, o desemprego sobe mais depressa na região antes do resto da crise do país, e tudo isso aconteceu um pouco antes aqui no Norte. Mas o que é curioso é verificar que, entretanto, a região apresenta ganhos de produtividade do trabalho absolutamente notáveis. Qual é o drama? E de PIB real também. Qual é o drama? Não conseguimos refletir os ganhos de produtividade com criação de emprego. E este foi um problema sério na região. Foi e é, agora mais um pouco atenuado. Costumo dar como exemplo, para que percebam isto de uma forma fácil, o calçado, o setor do calçado. O melhor ano de sempre do calçado, em termos de exportação, foi 2013. O melhor ano de sempre do calçado, quando fechar, vai ser 2014. 2013 foi o melhor ano de sempre do calçado em exportação. 2014 vai ser muito melhor que 2013. Espantoso. Eu não conheço os dados de 2014, mas conheço 2013. No final de 2013, o setor do calçado terá hoje entre 16 e 17 mil colaboradores a full time. Sabem quantos tinha em 93, 20 anos antes? 75 mil. Agora, vejam bem o que eu disse. O melhor ano de sempre em exportação, em valor exportado, é 2013, com quase menos 60 mil postos de trabalho, que não foram naturalmente absorvidos todos por outros setores. E, portanto, a região teve ganhos de produtividade notáveis por evolução tecnológica, por incorporação de inovação, mas, ao longo destes anos, tem tido uma dificuldade natural em traduzir isto em criação de emprego. E, portanto, se quiserem um ponto-chave para o nosso desafio principal, o desafio principal da região chama-se emprego e qualificação do emprego. Seja em que patamar for.
porque só o emprego e a qualificação do emprego, a prazo conseguem tornar a região menos vulnerável. Se nós ganharmos a batalha do emprego e da qualificação do emprego em termos médios, a região será bastante melhor. Agora, outra coisa, isto é o desemprego. Como veem, começou mais cedo aqui. 2004, 2005, o desemprego já se sentia muito forte na região. A região, como tem uma economia muito exposta ao exterior, antecipa as crises. Hoje estamos irmanados. A partir de 2011 ficámos irmanados com o resto do país. E hoje o nosso desemprego está em linha com o país, ligeiramente acima, mas não tem este diferencial que tinha antes. Outra coisa muito interessante é que a região continua, quando comparamos os salários líquidos, a região continua abaixo da média nacional. E eu não sei avaliar se este ganho de proximidade não se vai perder quando os salários da administração pública forem repostos. Falta-me esse dado aqui. Há uma aproximação do valor médio nacional, mas há aqui um efeito que eu não sei medir, porque o dinheiro não acabou. Mas há uma tendência crescente e importante para a região lentamente nivelar o seu salário médio com o salário médio nacional. Agora, o fator mais interessante, que é ano da crise, mais forte, o que é que acontece? Em cada ano, na balança comercial, na balança de transação de bens, a região, todos os anos, tem vindo a acrescentar mais 1.000 milhões de euros de excedente nas trocas com o exterior. E isto significa que a região norte de Portugal terá chegado ao final de 2013 com cerca de 6.000 milhões de superávit na balança de transações. Ou seja, deu um contributo líquido para o equilíbrio das contas do país de 6.000 milhões. Admitindo que quem sabe de economia a sério, mais do que eu, que basicamente sou economista da vida real, defende que só se deve fomentar o consumo com a libertação de meios provenientes da balança de transações e nunca estimular consumo com recurso a crédito, porque um dia quem nos empresta exige que a gente pague. Isto significava que a única região onde devíamos estar a estimular o consumo era a região norte e um bocadinho o centro. Ou pelo menos o investimento. E isto é provavelmente dos maiores paradoxos que nós temos, que é a região pobre liberta meios, a região rica tem uma balança negativa. O que significa, do meu ponto de vista, uma coisa simples. E agora, isto é transversal aos governos dos últimos 25 anos. O modelo no qual nós baseamos a estratégia de crescimento económico para o país e o seu desenvolvimento não esteve bem. E vejam que eu estou a apanhar 25 anos de governo. E há muita gente que passou por lá. Há uma linha que foi seguida que nos levou a um ponto difícil de resolver, de difícil equação, em que todos nos sentimos relativamente mal, em que todos percebemos uma coisa que é, todos desejamos que haja crescimento económico, sem crescimento económico não há emprego, o emprego e a qualificação do emprego são a nossa grande batalha, mas a estrutura sobre a qual o país está montado dificulta este desígnio que é relativamente coletivo. E aqui começam divergências naturais do ponto de vista da nossa estrutura democrática, que é a forma como nós podemos resolver este problema. É nesta zona que há e podem existir diferentes aproximações. Agora, voltando um pouco atrás, o que nós vemos nestes 25 anos é que, efetivamente, o modelo que escolhemos conduziu-nos a uma situação difícil. A região motor do país, a região que devia puxar para o país, a região mais rica e as regiões mais ricas são desequilibradas. E tem a administração central
E daí que, por exemplo, o tema da reforma de Estado e da reforma da administração central são temas cruciais. Cruciais. E eu fico preocupado quando os vejo reduzidos à discussão de onde é que encerram serviços nos locais com menos população. Isto é tudo menos reforma. Não é isto que está em causa. Eu hoje não vou aprofundar este tema porque estou a falar para empresários e, como há comunicação social, em vez de porem os highlights daquilo que interessa, que é a conversa com os empresários, iam logo pôr outras coisas e, portanto, eu não falo sobre reforma de Estado nem reforma da administração central. Estou a dizer que disse apenas e só que é um tema muito importante. Muito, muito, muito importante. Devia ser uma discussão muito serena e muito aprofundada de toda a sociedade. Porque pode estar aí a chave da reorganização do nosso modelo estrutural enquanto país que nos permita sair disto. Portanto, a região mais pobre contribui de forma líquida em termos positivos, as regiões mais ricas dão prejuízo. E olha, uma família ganha 1.000 euros, poupa 200, outra ganha 5.000, gasta 8.000. O balanço consolidado é menos 2.800, mas não me parece que o problema esteja na família que ganha menos. E, portanto, há aqui um desequilíbrio grande no modelo que nos devia... Não estou a dizer nada contra ninguém, nada contra nenhuma região, estou apenas a anotar as questões dos equilíbrios do desenvolvimento. Okay? Aqui internamente, e porque estamos no Tamiguei Sousa, há aqui dois fatores nos últimos 25 anos. Todas as nossas sub-regiões no 3 convergiram, com duas exceções. O Porto piorou. O maior impacto negativo nos últimos 25 anos, em termos de perda de poder de compra, aconteceu na NUT 3 Grande Porto. Porquê? Razões simples. Temos aqui pessoas do setor financeiro. Só na Praça Dom João I, ali à volta, trabalhavam 2.800 pessoas no setor financeiro. Hoje não trabalham 200. Aquilo que era uma concentração de serviços especializados na matriz mais urbana do Porto, caiu muito. O Porto, quando digo Porto não é cidade, mas a cidade também conta. A NUT 3 Grande Porto caiu bastante em relação à média. E temos aqui um problema realmente no Tamiguei Sousa, que é difícil, que é provavelmente das NUT 3 com maior exigência que nós temos. Porque se estamos em Amarante, estamos a falar de uma matriz, e mesmo em Amarante, a própria matriz do território, já não é toda igual. Mas estamos a falar em Felgueiras, Passos Ferreira ou Lousada, a matriz é uma, mas quando estamos a falar em Castelo de Paiva, em Baião, em Marco Canaveses, Rezende e Sinfães, a matriz é outra. E se estivermos a falar de Sinfães ou de Rezende, a matriz é mesmo distinta, se calhar, de Felgueiras. E como é um território muito transversal à região, ele... apanha muitos ventos e é sujeito a um tipo de turbulência mais forte nos outros locais. E esta é uma NUT 3 que devia merecer, e tem que merecer, uma atenção muito especial por parte da região e do país. Até porque ela congrega um número de habitantes muito significativo. Que estão nesta zona indefinida, não é baixa densidade, onde os problemas são muitíssimos, e temos que ver como é que procedemos isso, mas não é ainda a matriz urbana do Porto, é uma zona difícil. Nós na região apanhamos sempre ventos de sul, que normalmente trazem mau tempo, mas eu reconheço que aqui no Tamiguei Sousa os ventos cruzados são também um fator muito complexo de gerir. E já agora, para que saibam, ao longo de todos os quadros comunitários, quando analisamos o impacto do apoio per capita, a região norte foi sempre aquela que menos apoio teve. E vale a pena ver o efeito dos fundos comunitários. O norte divergiu com menos recursos, o centro convergiu com mais recursos, Lisboa e Valtejo manteve-se, o Alentejo subiu com mais recursos,
o Algarve manteve-se onde estava, os Açores, as duas regiões autónomas disparam. O impacto dos fundos comunitários nas regiões autónomas foi, efetivamente, muito mais elevado que nas outras regiões de convergência. Isto é visível, é um facto. Este seria outro tema de debate, também no dia de hoje. Porque é que isto aconteceu nos Açores e Madeira e porque é que o Norte, Centro e Alentejo não conseguiram realmente ter esta matriz. Agora, o desafio para o futuro é este. Competitividade, competitividade, competitividade. O que faz com que num programa, este valor está mal, este valor é 3.390 milhões, 3.390 mil milhões de euros. É a maior dotação sempre do programa regional, com duas grandes nuances. Pela primeira vez vamos ter a FSE incorporada no programa regional, o que nos vai permitir apoiar em projetos empresariais PEC completos, o apoio à inovação e ao investimento produtivo conjugado com o apoio a pessoas, mas a grande diferença está aqui. Se somarem o eixo prioritário 8, que se chama, globalmente para já, aprendizagem ao longo da vida, que inclui aqui o ensino superior, emprego altamente qualificado, emprego por conta própria, coisas assim. Tudo isto estará disponível início de novembro, finalmente o programa arranca. Foi fechado ontem, agora há mais 2, 3 semanas de hiperburocracias e estará pronto a arrancar no início de novembro, assim esperamos. Se nós somarmos a investigação, desenvolvimento e inovação com a competitividade das PMEs e também pela primeira vez o Programa Regional pode apoiar não só pequenas e microempresas, como também PMEs, que nunca acontecia antes. Com a aprendizagem ao longo da vida, nós temos 2/3 do programa. 2/3 do programa estão na investigação, na inovação e nas empresas, incluídas pessoas. Esta é a grande mudança no programa. O que significa que, embora continue a existir intervenção física no território, e atenção que intervenção física não são só municípios, às vezes há essa injustiça, são hospitais, Ministério da Saúde, são construções das universidades, são intervenções físicas no território, que vão muito para além dos municípios. Nos municípios a gente vê mais porque, como só no Norte são 86, as intervenções municipais têm um multiplicador distinto, não é? E são muitas intervenções no território. Mas a intervenção física é muito mais vasta que a dos municípios. E quando nós olhamos para a intervenção física, ela sofre uma redução drástica no próximo programa. É o assumir que a região tem já um conjunto de infraestruturas muito boas, que haverá ainda pequenas coisas a corrigir em escolas, em centros de saúde, em dois exemplos práticos, que haverá ainda pequenas coisas a corrigir do ponto de vista de intervenção, regeneração urbana, reabilitação, haverá pequenas coisas a corrigir ainda, mas o grosso do dinheiro vai estar na economia. E esta é a grande mensagem. E isto, voltando ao início da conversa, isto não muda. Não é possível de mudar, nenhum governo consegue mudar isto. Porquê? Porque está escrito que se o governo tentar mudar, há suspensão de fundos comunitários. E eu conto já o que é que vai acontecer daqui a 1 ano ou 2. Querem registar, daqui por 1 ano ou 2, vão ter muita gente a dizer que a execução é baixa. E tal, a execução é baixa, tem que se mudar, não se executa, não sabem executar e tal. É para fingir que não se ouve e para continuar. O dinheiro será seguramente gasto. É óbvio que a intervenção física tem uma capacidade mais rápida de alocação financeira. E vai continuar a existir. Vai continuar a existir. Agora, o grosso da aposta
peço desculpa, está no eixo da competitividade. O que faz com que, por exemplo, a própria atividade dos municípios tenha que ser, em alguns aspectos, reorientada. Os municípios, que vão ter aqui um papel, por exemplo, muito grande na questão da inclusão social, que são a primeira barreira para os problemas sociais. Obrigaram-me a ir a um programa de televisão no domingo e eu chamei a atenção para isso, vinha nos jornais. A primeira barreira social contra os problemas sociais são os municípios, normalmente. O primeiro sítio onde as pessoas batem. Em termos de educação, de apoio social, os municípios fazem um trabalho notável nesta matéria. Agora vão ter que acrescentar mais um ao portfólio. Serem parceiros do desenvolvimento económico. E os municípios vão saber fazer isto rapidamente. As autarquias são estruturas bem oleadas, por isso elas apanham rapidamente os novos desafios e normalmente são bons parceiros ao fim de pouco tempo. Mas este é o grande desafio, os municípios serem parceiros do desenvolvimento. E, portanto, a outra coisa que muda, e eu só ponho aqui este mapa para terminar, é que durante estes anos todos, executar foi gastar dinheiro. Estou a dizer que mal, não estou a dizer que é mal. Estou a dizer que a execução se mediu exclusivamente pela execução financeira. No acordo de parceria passam a existir coisas completamente distintas, que é, ok, gastou dinheiro, mas o que é que aconteceu? Os projetos passam a ter compromissos com indicadores de realização e com indicadores de resultado. E esta é uma mudança muito grande, muito grande. Os projetos têm que estar comprometidos com indicadores de realização e de resultado, em todas as áreas. Okay? Número de alunos em cursos técnicos superiores profissionais. Okay? 850 por ano. Queremos 850 novos alunos na região nos cursos superiores de curta duração. Temos ali o professor Carlos Costa a trabalhar intensamente nesta matéria para isto arrancar. Para além dos 7, irão existir estes cursos que são uma aposta. E, portanto, esta é a mensagem. É uma mensagem... não me ouviram em momento nenhum dizer que o que se passou com os quadros comunitários anteriores e com o atual foi mau. Pelo contrário, há muito, mas muito investimento, que foi excelente investimento realizado na região e no país, mas há agora, na estrutura do novo programa, uma aposta muito clara na atividade económica. E a CCDR vai ter que ser parceira das empresas e dos promotores. Quem me conhece sabe que eu odeio burocratas e burocracia. Odeio a filosofia salazarenta ou salazarista de que o poder é a ponta da nossa caneta, porque nós é que despachamos, somos os fiscais e não sei o que mais. A nossa obrigação é ir à procura de bons projetos. A nossa obrigação é ajudar os promotores a terem bons projetos. É para isso que nos pagam, pelo menos a mim, foi este o desafio. Quer dizer que eu levo isto tão à letra que, por exemplo, no programa destinado à incorporação de pessoal altamente qualificado nas empresas, que é uma coisa muito difícil, que não se faz por decreto, que existe trabalho, eu assumi que vou ser eu o responsável da equipa comercial. E é assim que eu lhe chamo. Vou ser eu o chefe de vendas desse programa. O que significa que, a partir do final do ano, e durante mais 3 anos e meio, porque no final deste mandato eu vou-me embora, ponto zero, e não é negociável com ninguém, nem preciso jurar por ninguém, no máximo faço mandato e vou-me embora, é o meu limite, mas durante o tempo que eu lá estiver, eu vou ser o responsável comercial desse programa. O que significa que eu vou visitar muitas empresas, vou reunir muitas vezes com os empresários, vou-lhes moer a cabeça, vou-lhes fazer ver que eles têm todo o interesse
em ter uma pessoa daquelas dentro da empresa. Vou ser muito generoso na dotação do programa e no tipo de apoios para eles perceberem isso e acreditarem, porque eu acredito numa coisa simples. Quando a conta de resultados da nossa empresa melhora, nós acreditamos no produto que nos venderam. Se os programas que nós vamos gerir lentamente começarem a melhorar a conta de exploração da empresa, esta mensagem passa muito rápida nos empresários. Muito rápida. Muito, muito depressa. E, portanto, nós também vamos querer na CCDR e vamos gostar de mobilizar uma equipa que, mais do que fiscalizar e infernizar a vida às pessoas, também nos exigem isso. Mais do que sermos vistos os tipos que fiscalizam e que auditam e que pedem papéis, gostávamos também, e eu vou tentar tudo, sermos vistos como as pessoas que ajudam os promotores a terem melhores projetos. Porque então, quando a nossa aposta é competitividade, ou as empresas têm bons projetos, e vamos formar pessoas nas câmaras para ajudarem isso. Vamos gostar que as câmaras sejam nossos parceiros a mobilizar bons projetos para o território. E eu irei com os presidentes de câmara, sempre que for preciso, angariar projetos para o território. Eu serei comercial, vendedor, com muito gosto da região e de cada território, de cada bocadinho da região. Isto vai exigir um esforço que não é fácil, mas eu só acredito nisto. Ou o tecido produtivo cria valor, ou eu não acredito que alguém nos continue a emprestar dinheiro para despesa pública não sustentável. Muito obrigado e estou disponível para algum esclarecimento que pretenda.